Vamos lá. Então, sobre etapas de avaliação, falamos de climas, né? E os climas, eles nos traz o quê, ó? Climas. Como eu falei, Jeremias 23, versículo 23. Sempre eu começo com uma saudação aqui, algo saudável, que é a palavra, que nos possa o quê? Fortalecer os nossos ossos. Foi o próprio Salomão que falou, o homem mais rico aí, entre os reis, reinados. Ele falava que a palavra suave, boa, ou seja, que seja planejada, ela é bom para os ossos, a alma, o espírito. Então, ó, já houve uma modificação. Ele distancia um pouco. Então, nos traz o quê? Deus não é nem de longe, mas ele está perto. Ou seja, ele não é de longe também, ele pode estar o quê? Sempre, ou seja, o versículo 23 ali, Jeremias 23. Nós começarmos aí com essa gambiarra em todo respeito, assim, falando de Jeremias, ok? Já coloquei a referência. Então, as etapas de avaliações nos traz um momento. Hoje temos momentos, planejamentos, atividades ou duplas atividades, setores, delegações, diagnósticos, explicações, reexplicações, verificações, planejamentos, juntamente com o ciclo similar entre turmas 1, 2 ou 3, que vai nos trazer fatores importantes. Ok? Então, esse feedback entre etapas de avaliação já nos demonstra uma somatologia sobre treinamento e força, sobre a linguagem e a sociabilidade. Ok? É lógico, quando falamos sobre sociabilidade, nós trazemos argumentos, ou seja, estéreos, férteis, ou seja, essa articulação lógica entre direito ao cidadão e a cidadania, a racionalidade. Qual é o mesmo tempo, ou qual é o tempo do mesmo tempo? O mesmo tempo é exercitar o que eu quero fazer, no poder do tempo que eu tenho, para construir no espaço e tempo. Quais são a visão de mundo e os pontos cruciais que relacionam a questão de edemas e o processo de hipertrofia? Que eu posso ser um homem hipertrófico, uma mulher hipertrófica, mas as edemas que ocorreram aumentam a violência ou diminuem o índice de violência? Houve um controle motor. Eu sei que há os campos contraditórios quando falamos sobre problemas ligados ao treinamento de força e à linguagem cotidiana. Já falei, série, ou seja, repetições, intervalos, intensidade, volume, faz parte da nossa vida propriamente dita. Mas temos que treinar, que vai nos dar um ponto de vista, não estritamente biológico, mas o corpo como um todo e a bagagem cultural, onde nós estamos inseridos, que vai relacionar o exercício e os pontos qualitativos entre o DNA, os cromossomos, X e Y, e as representações. Ou seja, é lógico que nós somos pessoas extraterrestres, podemos até ser extraterrestres, que podemos fazer coisas ainda multifuncionais, que é impossível para um ser humano fazer. Ou seja, mas a gente chegamos à extremidade, à exatidão, à exaustão. Esse é algo big imaginário entre a transformação da lei na natureza e os campos misteriosos que tem no nosso corpo e a nossa essência superior e as classes inferiores. Então, esse sentido universo, inverso e inversibilidade traz características genéticas entre fenóticas e genóticas. Ok? Então, portanto, entre quando eu falei sobre educação física, uma identidade perdida, eu falo o quê? Sobre gênero. Nos traz uma magnitude muito grande. Quando eu falo sobre identidade perdida, eu falo sobre o quê? Saúde, se ela é boa, se é saudável, se ocorre uma qualidade de vida. Traz uma postura, um controle postural entre equilíbrio estático em teorias. Ou seja, as teorias elas trazem a educação nos traz reeducação a cada dia. Há uma separação entre quilômetros de distância em milhas ou trilhas, aonde é uma caminhada, ou seja, há metros, onde há metros, há quilômetros,
onde há quilômetros, há trilhas, onde há trilhas, há milhas. Ou seja, e vai aumentando os termos dos morfismos incepcionais. Ok? Então nos traz o que? A intenção de que? Lançar adiante, projetar algo adiante. O que nós temos em instrumento de avaliação? Um machado. O que nós estamos em diante? É uma pessoa, um homem. Qual o tipo de objeto? Que vai nos dar o direito de colocar uma linguagem interativa entre objetivos e metas. Ok? Então, entre essa transformação do nosso ser e formas e coisas, determina o reflexo do movimento e a sua prática inconcreta e concreta. Entre computador e o lápis, nos traz o que? Arcaicos, velhos, sem economia e sem transcendência ou essência. A miséria ou a violência, e a discriminação e a religião e a raça, ou seja, a nos trazer incapacidade de chegar em alguns setores e delegações. Quais são os nossos fatores humanizados entre componentes, entre magistrados e magistradas? Qual é o tipo de natureza ou lei que traz planilhas econômicas que possibilita sonhos ou riquezas ou fraquezas entre os desejos e a vontade da alma, que nos traz soberania entre a ti ou a mim ou o próprio Deus, que você acredita ou não? Qual é o tipo de formas ou projetos, ou seja, os elementos que tornam-se componentes entre o corpo 100 mil anos atrás, ou seja, 2.000 anos atrás? Quais são os nossos substantivos coletivos ligados ao corpo e à sua somatória entre o surgimento, ou seja, será que minha falange distal, ou seja, a falange proximal, era desse tamanho? Eu já nasci com este tamanho? Eu nasci com essa altura, essa sociometria, antropometria, ou seja, a linguagem métrica praticamente vai crescendo e desenvolvendo, vai trazendo o que? Incapacidades para haver capacidades e instabilidades para haver um aprendizado. E o aprendizado vai nos trazer socorro ou vai ser algo que vai ser acidental? O acidental são coletividades ligadas à saúde. Eu sou doutor em ciência ligada à saúde coletiva. E aí? Pois bem, entre o mundo e a sua visão do mundo, entre a existência e a sua visão da existência, entre o que devemos lidar, qual é a sua concepção de lidar, as maneiras e os lados entre concretizações e sonhos e pluralidades entre o mecanismo de treino que está entrelaçado ao treinamento de força. Parece que nós somos tão ignorantes, intolerantes e apáticos que nós não valorizamos nosso próprio corpo. Estou falando para mim mesmo, hein? Para mim mesmo, o substantivo coletivo, pessoal, para mim mesmo. Mas quando nós pegamos algum peso, algum treinamento, alguma modalidade, não damos valor aos segmentos corporais e o que nós somos entre ciclo de vida e as diferenças que ocorrem, as alternâncias. Nos traz uma totalidade ligada ao senso comum e um estado geral, que vai entrelaçar algo suficiente ou insuficiente, entre demandas propriamente ditas, ligadas a uma quadra demarcada ou não demarcada. São ilógicas ou lógicas, produções ou reproduções, playbacks ou feedbacks, são mesmas ou situações, ou seja, panoramas que nos traz em campos interagentes ou agentes imunológicos. Os agentes interagentes são interplanetários no mundo todo. Tem pessoas que querem sobreviver, tem filhos que estão nascendo agora, são fontes nascentes. Que tipo de hipertrofia ou atrofia que eu estou buscando? Embora a atrofia é consequência da hipertrofia, mas nos traz o que? Um relacionamento íntimo com o movimento e a motricidade humana, entre o campo saciável e insaciável. Ou seja, nesse corpo e os análises vividos em comunidades na infância e os paradoxos situacionais entre espaço e tempo e a tendência maturacional, qual é a dimensão melhor? É a social, a cognitiva, a afetiva, a física? Qual o tipo de gravidade
que nós expomos entre a motricidade